Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma tiragem pra gente que vai ser um pouco diferente. Na verdade, eu penso em fazer uma série com esse tema, que é Eu Tenho Dois Amores, né? Então, para quem está vivendo uma situação assim, onde está na dúvida entre duas pessoas, ou que simplesmente por algum motivo gostaria de saber como é que funciona a sua própria dinâmica com duas pessoas diferentes, então eu trouxe essa tiragem, tá? Como é que vai funcionar? Vocês vão escolher um dos dois imperadores que estão aqui. Aqui a gente tem o tarô dourado e aqui a gente tem o tarô de Marcelle. Cada um eu separei o imperador, representando a pessoa que vocês vão escolher. Eu acho que vocês deveriam escolher apenas um, se for um caso de, se vocês querem saber de uma pessoa específica. Mas também vocês podem escolher, se vocês tiverem duas pessoas que vocês querem saber, vocês podem escolher um para uma pessoa e o outro para outra pessoa, tá? E aí vocês vão poder analisar como é a dinâmica do relacionamento que vocês têm com uma pessoa e como é a dinâmica do relacionamento que vocês têm com a outra pessoa. É evidente que vocês não devem escolher os dois montinhos para uma pessoa só, né? Então, se tem uma pessoa só, escolham um montinho e se escutem. Se tiverem duas pessoas, escolham um montinho para cada pessoa, certo? Eu vou deixar aqui para vocês se conectarem por uns minutos, escolham. Acho até que eu vou mostrar assim, que é melhor, né? Aqui o primeiro imperador, que é o imperador do tarô dourado, e o segundo imperador, que é o imperador do tarô de Marcelle. Então escolham qual imperador vocês se identificam mais. Ou se for o caso de serem duas pessoas diferentes, vocês nomeiem cada pessoa para cada imperador. Certo? Então vamos lá. Eu vou dar início, então, por esse imperador aqui, que é o imperador... Opa, caiu. Que é o imperador do tarô de Marcelle. Vamos deixar ele aqui. Então a gente vai ver como é a dinâmica do relacionamento com essa pessoa. Como vai ser uma série, né? Cada vez eu vou trazer novas questões. Então hoje a gente vai ver como é a dinâmica do relacionamento com essa pessoa aqui e a dinâmica do relacionamento com a outra pessoa. Tá? Então é isso que a gente vai analisar. A próxima tiragem vai ser outra questão. Vai ser, bom, como pensa um, como pensa o outro, que sente um, que sente o outro, quais são os prognósticos para um e para outro, e daí vocês vão adaptando, vão mudando também, né? Não precisa ser sempre as mesmas pessoas, enfim. Mas hoje a gente vai ver como é a dinâmica do relacionamento com um e com o outro. As cartas já estavam embaralhadas, tá? Só para vocês saberem, eu tô embaralhando aqui na frente de vocês, só para vocês verem, tal, que se trata de um jogo que a gente tá fazendo juntos aqui. Essas pedrinhas não precisam ficar aqui. Vamos ver, então? Vamos ver como é que é a dinâmica do relacionamento com essa pessoa. Ou, em outras palavras, né, o que traz, o que essa pessoa trouxe para a nossa vida. Isso que significa a dinâmica. Como é a dinâmica? 5 de paus. A justiça. A força, bastante arcanos maiores. E o cavaleiro de ouro? Bom, a princípio me mostra aqui vocês enxergam as cartas?
5 de paus, a justiça, a força e o cavaleiro de ouros. Bom, essa pessoa aqui se mostra inicialmente como uma pessoa muito prática, quase pragmática. Uma pessoa que tem objetivos claros na vida, é uma pessoa que não brinca nas relações, nos sentimentos, é uma pessoa que tem uma firmeza de caráter muito grande, apesar de também uma certa imaturidade. O Cavaleiro de Ouro me mostra ele como sendo uma pessoa muito confiável, junto com a justiça. Isso então me mostra ainda mais. Uma pessoa confiável, uma pessoa, como eu disse, que não brinca com os sentimentos, mas também a força me mostra que ele parece ser uma pessoa, por isso que eu falei pragmático, porque ele me parece ser uma pessoa tão racional no seu na forma de se expressar, que falta nessa relação com essa pessoa, e vocês devem sentir isso, falta um pouco de amorosidade, um pouco de delicadeza, né? E quando eu digo falta, não é que essa pessoa não tenha, porque essa pessoa tem. Intimamente, ele é uma pessoa muito amorosa, mas ele, por algum motivo da vida pessoal dele, ele tem uma certa dificuldade de demonstrar, né? E quando demonstra, acaba demonstrando isso de uma forma torta, né? Acaba demonstrando de uma forma. Ele pode ter a tendência a ser uma pessoa que discute ou que briga, né? E não assim, não é uma pessoa que briga por qualquer coisa, tá? Não é isso. Mas é uma pessoa que, para defender o seu ponto de vista, é uma pessoa que é capaz de qualquer coisa, né? Então não é muito flexível, essa que é a palavra que eu quero dizer para vocês. Não se trata de uma pessoa muito flexível. Então, obviamente, essas características dessa pessoa acabam refletindo no tipo de relacionamento que vocês têm. Porque se vocês esperam mais amorosidade, mais romantismo, né? Uma relação mais afetuosa, neste momento essa pessoa não está conseguindo oferecer isso para vocês. Não que ela não goste de vocês, não que não goste. Muito pelo contrário. Lembra-se que a gente tem aqui um cavaleiro de ouro. E o cavaleiro de ouro é um cavaleiro muito responsável. Então, se a gente está falando, se a gente está perguntando sobre um relacionamento amoroso, por exemplo, e aparece um cavaleiro de ouro, significa que sim, que essa pessoa nutre excelentes sentimentos por vocês, né? Profundos, inclusive. Porém, a forma com que ele demonstra é uma forma lenta, tá? Então, a dinâmica dessa relação, qual é que é a dinâmica dessa relação, Letícia? A dinâmica dessa relação, ela é levada por uma pessoa que é esse cavaleiro, que é esse imperador aqui, porque é ele que me parece que dita as regras dessa relação, e a forma com que ele leva esse relacionamento é uma forma muito autoritária. É uma forma justa, é justa porque aqui eu não vejo traição, eu não vejo nada disso. Então é uma forma justa e existe sentimentos. A força me mostra também que existe
que existe a sensualidade, porque a força também tem carrega um aspecto de sensualidade. Mas a dinâmica da relação é uma dinâmica muito quadradinha, tá? Ditada por esse imperador, que por si só já representa um arquétipo das coisas fechadas, quadradas, das coisas muito certinhas. O imperador, ele é muito certinho. E essa pessoa que nós estamos vendo aqui também é uma dinâmica que, quando vocês tentam talvez ter uma conversa, né, levar as coisas adiante, essa pessoa fique na defensiva, dê uma cortada, né, e não permite que as coisas fluam de uma forma mais, né, mais amorosa, tá? Mas com certeza é alguém sim que vocês podem confiar, apesar de uma certa lentidão, é uma pessoa que vocês podem confiar. Vou tirar mais 3 cartas aqui do tarot de Crowley para a gente verificar a parte, tentar ver a parte mais emocional dessa pessoa, porque aqui foi bem racional, tá? Então, 10 de ouro. Dez de ouro. 2 de espada. E cavaleiro de espada. É, realmente. Bota racional nisso. Existe muitos sentimentos positivos entre vocês, tá? Entre a dinâmica dessa relação. Existe inclusive uma grande possibilidade de futuro entre vocês dois, porque o 10 de ouros me mostra isso. Vocês veem que aqui representa uma cabala, que é a árvore da vida, mostrando que existe essa união, sim, entre vocês, uma grande possibilidade desta relação se estender por muito tempo. Tudo está em harmonia aqui nessa carta, todos os planetas estão em harmonia, mostrando que vocês dois são pessoas que se afinizam muito bem. Aí vem o 2 de espadas. O 2 de espadas fala em algum certo bloqueio na mente, porque sim, essa pessoa é muito racional, a gente já viu isso. Então, embora haja esse desejo de futuro, também há uma certa dualidade, porque em alguns momentos a pessoa pensa, vou me jogar, em outros momentos a pessoa se retrai e não vai mais e paralisa. Porque o 2 de espadas também é uma carta que fala numa certa paralisação. Mas fecha muito bem. Eu acho que fecha muito bem, porque fecha aqui com o cavaleiro de espadas. E o cavaleiro de espadas, neste tarô aqui especialmente, ele é um cavaleiro que fala de cura. Porque vocês olham que ele tá com uma armadura verde, e verde é a cor do chakra coronário, do chakra cardíaco, aliás, desculpa, do chakra cardíaco. Então ele fala, o verde é uma cor, por essência, é uma cor de cura. E também vocês vejam que esse cavaleiro de espada, ele é muito focado, ele parece que ele tá vindo lá do alto e ele vai aterrissar, né? Então existe aqui sim um foco neste futuro aqui do 10 de ouro, nessa cura. Então aqui fala de cura, aqui também.
O Cavaleiro de Espadas também, ele tem essas hélices aqui no capacete dele. Estão enxergando? Essas hélices aqui no capacete dele, que meio que parece umas hélices de helicóptero, né? Como se estivessem girando, então, essas hélices, mostrando que a atividade mental desse cavaleiro é muito, muito forte, quase frenética. Isso a gente vê aqui também no movimento dos... Eu bati aqui. No movimento dos pássaros, né, nessas nuvens aqui. Falando em rapidez também. Esse cavaleiro de espadas, ele é muito rápido. Esses pássaros aqui, eles têm essa nuvem branca que lembra avião a jato, né? Sabe o avião a jato? Quando o avião a jato passa no céu, ele deixa aquele rastro branco de... Sei lá o que é aquilo, se é gás, o que é aquilo. Então aqui tem um pouco essa representação, ó, mostrando rapidez e mostrando uma atividade da mente muito, muito, muito forte. Que é o que esse imperador faz. Ele é tão racional, e a gente já viu aqui antes que ele era uma pessoa muito racional, e aqui confirmou. Bom, com relação então à nossa pergunta, como é a dinâmica com essa pessoa? A dinâmica com essa pessoa é positiva, é uma dinâmica que existe excelentes sentimentos, porém, vocês sempre vão ter que lembrar e ter na cabeça de vocês que esta pessoa é muito racional e muito autoritária. Não aceita mudanças, muito bem, mas principalmente não aceita ser contrariado, e no momento que é contrariado, ele realmente fica na defensiva. Olha aqui os 5 de paus. Mas é uma pessoa justa e é uma pessoa que ama vocês, certo? Não só ama, como tem planos de um futuro, de uma realização com vocês. Se for uma questão de relacionamento amoroso. Se for uma questão mais profissional, ou uma questão mais de amizade, ou uma questão assim mais em termos de negócios, tudo que eu falei se confirma, porém vocês mudem a carta do 10 de ouros com relação a uma coisa familiar para mudem a realização amorosa e familiar para a realização no sentido de um futuro promissor no campo financeiro, no campo das como é que é, das sociedades, tá? Também funciona. Essa carta também funciona para isso. Se for uma sociedade com essa pessoa que vocês tenham perguntado, essa pessoa é muito justa, muito honesta, vai fazer exatamente aquilo que combinou, né? É uma pessoa que tem muita admiração por vocês, como a gente já viu aqui, então, portanto, ela vai se dedicar àquilo que vocês acertarem, enfim. E é uma pessoa que tem foco, viu? Seja no que for que essa pessoa se coloque a sua atenção, essa pessoa tem muito foco, certo? Agora vamos ver para quem se conectou com o outro imperador. A gente vou tirar isso aqui daqui. Vamos ver para quem se conectou com o imperador do tarô dourado. Ai, parece que baixou a luz, né? Estranho. Vou colocar ali. E vamos ver então como é a dinâmica da relação com esta pessoa. Para quem se conectou com esse imperador ou para quem se conectou para duas pessoas diferentes, né? Porque lembra que eu disse que vocês poderiam pensar em duas pessoas diferentes e nomear cada um deles para uma carta, ou vocês poderiam escolher um imperador e desprezar o outro. Aí não sei.
Vamos ver aqui então. Vamos ver como é a dinâmica da relação com essa pessoa aqui. A dinâmica de vocês, a dinâmica da relação de vocês com essa pessoa. Vamos ver? Depois vocês me digam aí nos comentários se vocês gostaram dessa tiragem, né? O mundo, 6 de ouros, 8 de paus, que lindo! E um 5 de ouros, não sei o que esse 5 de ouros está fazendo aqui. Não sei o que esse 5 de ouros está fazendo aqui. Bom, aqui mostra o seguinte, que a dinâmica da relação de vocês com essa pessoa bom, em primeiro lugar, existe alguém aqui que está precisando passar por uma grande transformação, tá? Dentro dessa relação. Ou é vocês que estão precisando passar por uma grande transformação, ou é esse imperador que está precisando passar por essa grande transformação. E quando eu falo em grande transformação, eu falo em grande transformação. Aqui, ó, carta do mundo. Carta do mundo. Eu vou mostrar. 6 de ouros. Estão vendo? É que tá batendo uma luz aqui da minha janela. Eu acho que tá meio ruim de vocês enxergar. 8 de paus, que é uma carta excelente de movimento, uma carta rápida. E 5 de ouros. O 5 de ouros não é uma carta boa. O 5 de ouros fala em abandono, miséria, falta. E eu não entendi exatamente por que esse 5 de ouros está aí. Mas eu já vou entender. Eu já sei. Bom, a dinâmica dessa pessoa, de vocês com essa pessoa é o seguinte. Se trata de uma pessoa muito carente, tá? Uma pessoa que tem uma carência afetiva gigante, que se une com vocês para suprir essa carência de alguma forma, né? Se a união de vocês serve para que essa pessoa... desculpa, pessoal, cortou o vídeo. Cortou, meu cartão de memória tá muito falhado e aí acaba acontecendo essas coisas. Mas voltando aqui. Essa pessoa, então, ele não demonstra, né, como eu estava falando, essa carência afetiva, emocional que ele tem tão forte. Não, ele não demonstra. Só que vocês, foi bem aí que parou o vídeo, né? Bem na parte importante. Vocês são uma das poucas pessoas, se não for a única, tá? Que consegue chegar no âmago do coração dessa pessoa e ler o coração dessa pessoa, entender essa pessoa, ou, em outras palavras, vocês enxergam essa miserabilidade afetiva que essa pessoa carrega. E quando eu falo em miserabilidade afetiva, aqui, neste caso, não é uma coisa ruim. Quer dizer, é ruim, mas é ruim para ele, né? Não é assim, não é que ele seja uma pessoa que não queira demonstrar afeto, não. É que ele quer demonstrar afeto, mas ele não consegue demonstrar afeto porque ele não se sente merecedor de receber.
Então, como... E aí a gente sabe o que acontece, um espelho, né? Nós somos sempre um espelho dos nossos sentimentos. Se ele não consegue demonstrar, ele também não recebe. E se ele não recebe, ele também não demonstra. Entenderam? Por isso é que ele fica nessa situação, nessa atitude de quase uma clemência afetiva. Só que vocês sabem disso. Vocês sabem, vocês já se deram conta disso. Então vocês são as pessoas que têm a capacidade de serem extremamente generosas com essa pessoa. Entenderam? E por isso o mundo aqui me mostra essa grande transformação. O mundo também ele fala um pouco de relacionamentos assim, relacionamentos bem complicados, mas relacionamentos que vêm, né, que já vêm de uma vida passada, que já vem de um processo interno muito grande, como se fosse algo que vocês dois deveriam realmente passar. Vocês já vieram para passar por isso. Vocês escolheram passar por isso, né? Quando vocês encarnaram, a gente escolhe, a gente fala, olha, eu vou encarnar perto ali do fulaninho e o fulaninho não sei o que, e eu vou ajudar o fulaninho nisso, aquilo. Então, e o fulaninho também, né? Ah, eu vou aceitar a ajuda do fulana, eu vou, em contrapartida, eu vou dar outra coisa. E tudo é um plano, né? Este é o plano divino, que é as coisas que a gente encarna com a necessidade e com a obrigação de fazer pelo outro, e o outro pela gente também. Eu, nas minhas meditações, né, eu sempre coloco uma frase, assim, eu sempre coloco um mantra que é não né, quando eu me refiro ao espírito, né, que eu falo, não permita que eu cometa o pecado da omissão do que realmente eu devo fazer, né? Nessas palavras mais ou menos. Porque eu penso que o pior pecado que a gente pode cometer nessa vida é o pecado de se omitir dentro daquilo que a gente se comprometeu em fazer nessa vida, enquanto encarnados. Então a gente tem que ficar de olho, né? Sempre vigiando a nós mesmos para que a gente não cometa, né, esse pecado de omitir. Mas eu falei isso para dizer que sim, vocês dois têm um compromisso kármico um com o outro de se ajudarem mutuamente, tá? E se não fizerem, a questão daí, né, da miserabilidade afetiva, emocional, só aumentaria. Mas eu acho assim, olha, eu acho que vocês estão muito dispostas a ajudar essa pessoa. Porque eu venho aqui um 8 de paus, né? O 8 de paus me mostra notícias rápidas, felicidade. Vamos ver aqui. Olha, 6 de copas. 6 de copas. Ixi, 7 de copas. 6 de copas, 7 de copas. E princesa de espadas. Eu acho aqui que para muitos de vocês, ó, deixa eu mostrar. 6 de copas. 6 de copas. 6 de copas. 7 de copas. E princesa de espada. Bom,
como é que é a dinâmica dessa relação com essa pessoa, tá? Bom, a dinâmica da relação com essa pessoa é uma dinâmica difícil, certo? É uma dinâmica complicada, é uma dinâmica onde existe muito apego e onde existe muita codependência. Né? E em alguns casos, para alguns de vocês, vocês estão lidando com uma pessoa adicta, tá? É uma pessoa que ou usa drogas, ou bebe, ou tem alguma questão nesse sentido. Isso aparece aqui muito forte, então tenham cuidado. Se for o caso, né, não é para todos, mas muitos de vocês sim. Muitos de vocês, este imperador aqui é uma pessoa usuária de alguma substância que por isso tem tanta confusão na mente e por isso vê em vocês um ser tão generoso, né? E o único ser que é possível de fazer efetivamente essa grande transformação nele, porque ele quer, tá? Ele quer se transformar. Mesmo que essa transformação signifique apenas, como eu estava vendo antes de tirar essas cartas, né? Apenas uma questão de falta de falta de autoestima e miserabilidade emocional, eu agora vejo também que além disso, né, além de ter essa questão de ser uma pessoa com muitos problemas emocionais e financeiros, tá? Também isso eu tenho que falar, financeiros também. E é uma pessoa que se deixa levar por devaneios, que se deixa levar por pensamentos aqui, por pensamentos que não tem muito a ver com a realidade. Então, assim, ó, o que eu te diria? Eu te diria para ter muito cuidado com essa pessoa, tá? Se for uma questão de escolha, se vocês vieram na tiragem para escolher entre um dos dois imperadores, eu diria que o imperador do tarô de Marseille, apesar de ser uma pessoa com um pouco mais de dificuldade de demonstrar o afeto, é uma pessoa muito, muito, muito mais centrada, certo? E é uma pessoa também que não vai te fazer sofrer, apesar de não demonstrar tantos sentimentos. Mas eu não vejo, eu vejo ele como uma pessoa mais cuidadosa. Este aqui, talvez você tenha muita afinidade com essa pessoa, e aqui eu vejo alguma coisa assim, meio que de infância, sabe? Meio que parece que essa questão de vocês ajudarem essa pessoa não é de agora. Eu acho que é uma questão que vocês vêm ajudando essa pessoa de vez em quando, aí a pessoa fica bem, e daí daqui a pouco a pessoa dá uma recaída ou some, e aí volta para vocês, e aí vocês ajudam de novo, sabe? Me parece, o 8 de paus me mostra isso. Que aqui é uma pessoa assim, recorrente no erro. Mas acho sim que é uma pessoa que está buscando uma transformação, é uma pessoa que está lutando pela própria transformação, tá? Ele tá. Mas é uma pessoa também que precisa de algumas bengalas, então cuidado, cuidado, tá? Cuidado.
Cuidado porque essa pessoa também tem um temperamento talvez um pouco explosivo. E quando as coisas saem um pouco do controle no campo emocional, talvez ele tenha a tendência a ser ríspido ou até grosseiro com as palavras. Aquelas pessoas que vêm e que terminam com tudo. Olha essa princesa de espadas aqui. Olhem como é que é essa figura. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver? É uma figura de uma princesa, de uma mulher saindo de um castelo. Cadê? Ali, ó. Saindo de um castelo, empunhando a espada. Mas olha como tem fumaça aqui. Significa que ela, ao sair do castelo, ela botou fogo no castelo. Sabe? Ela saiu quebrando tudo. Então representa que algumas vezes a gente tem que realmente tomar uma atitude. Mas essas pessoas que são representadas pela princesa de espada, eu tô fazendo assim porque eu tô achando que tem luz aqui que vocês não estão vendo. As pessoas que são representadas pela rainha de espadas, muitas vezes são pessoas que não sabem agir. São pessoas que acabam botando a perder as coisas por impulsividade. É uma carta que fala de impulsividade. E às vezes representa também uma pessoa que tem uma moral duvidosa. Porque ela é o pajem de espadas, né? Nos outros tarôs. A princesa de espadas, no tarô de Crowley, representa o pajem de espadas. E o pajem de espadas é uma pessoa que tem uma moral muito duvidosa. Certo, pessoal? É isso. É o que eu vejo referente a este imperador aqui. Não é uma má pessoa, tá? Não é, muito pelo contrário. Ele carrega o arquétipo do imperador e o arquétipo do imperador é sempre de uma pessoa justa. Mas também o lado sombra do imperador, a gente não pode esquecer que é um déspota. Isso significa que é aquela pessoa que manda e desmanda em todo mundo e não se importa com o sentimento das pessoas, desde que os dele estejam sendo supridos, né, ou obedecidos. Então eu acho que essa pessoa aqui, ó, esse imperador aqui, ele encarna muito o arquétipo do lado sombra do imperador. É isso. A decisão é de vocês. Tá bom? Muito obrigada por terem ficado até aqui no vídeo. Me perdoem ter cortado o vídeo e ele ter ficado em 2 partes, mas eu vou esclarecer isso agora, ali quando eu subir ele pro canal. E muito obrigada. Tchau. Até breve.